Olá! Como lidar com clientes difíceis? Se você é advogado ou advogada na área de direito de famílias e sucessões, provavelmente essa questão já te assolou o espírito, se é que não te assola o espírito vez ou outra. Mas como lidar com clientes difíceis? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Patrícia Paniza e você está no Desatando Nós Construindo Ninhos, um canal dedicado a tratarmos da prática da advocacia familiarista com o norte na seguinte premissa: judicialize menos, transforme mais. Bom, feita a apresentação, então vamos para o nosso tema de hoje: como lidar com clientes difíceis. Essa é uma questão que, vez ou outra, vem para, imagino eu, todo e qualquer profissional da área de direito de famílias. Deixa eu tirar aqui 2 exemplos para a gente contextualizar o assunto e caminharmos. Não faz muito tempo, e foi engraçado que foi na mesma semana, eu recebi pelo Instagram uma mensagem de uma ex-aluna minha que está advogando, né, na área de direito de famílias, o que me deixa muitíssimo feliz, né? E ela me coloca o seguinte: ela está atuando numa ação de interdição e aí tem a pessoa que é a cliente dela, que é a curadora nesse processo de interdição. E ela deu as orientações, que é uma orientação básica que a gente dá para curadores em processos de interdição. Olha, você guarde todos os comprovantes, você deixe tudo muito bem organizadinho e você jamais misture recursos que são da pessoa curatelada com os recursos teus particulares. E, aliás, interdição não, né? Curatela, porque a gente já não fala mais em processo de interdição. Bom, e ela disse que deu essa orientação para a cliente dela. E o que a cliente dela fez? Agiu em total desacordo com a orientação. Ou seja, misturou contas pessoais com contas da curatelada, não guardou os comprovantes e o pior, fez lá uma transferência de um recurso da poupança, gastou o dinheiro e não tem como apresentar a destinação desse recurso, porque não foi, nesse momento, não foi usado pela curatelada, embora ela pretenda devolver o valor. Bom, e aí, por alguma circunstância do processo, vem ali um pedido, né? Vem uma cota do Ministério Público, vai essa cota do Ministério Público solicitando providências, quer dizer, a comprovação, né, por ela, desses valores, da destinação de recursos, etc., e o juiz dá um despacho determinando que isso seja feito. E aí ela me escreve: desesperada, extremamente angustiada, no dia, ela realmente estava bastante angustiada, dizendo: o que eu faço agora? Eu orientei, ela esclarece, né, que ela orientou, mas que a pessoa não seguiu a orientação dela e ela estava super preocupada do como resolver aquele problema que a cliente dela, em desacordo com a orientação que ela tinha dado, deu. É uma resposta, e você provavelmente que está aqui me assistindo pode pensar: não, mas é uma resposta óbvia, né? Assim, se você criou o problema a despeito da orientação que te foi dada, faz assim, ó. Agora você vai esclarecer o que tem que ser esclarecido, ou não vai esclarecer. Mas quem vai sofrer as consequências de não ter seguido as orientações não é a profissional, é, logicamente, a cliente que não seguiu as orientações, embora elas tenham sido dadas. Parece óbvio, não parece? Mas por que ela estava tão angustiada? Por que essa sensação de culpa, de será que eu poderia ter feito de outro jeito? Será que eu deveria ter feito de outro jeito? Por que isso assolava a profissional, a advogada? E certamente, se você começar a avaliar na sua própria prática profissional, pode ser que você encontre outras situações, não exatamente como esse exemplo, mas você encontre outras situações em que você se sentiu emocionalmente afetado por aquilo que vem lá do seu cliente, né? Ou por uma postura, por uma omissão, ou por uma forma de se direcionar a você, né? Por ele ser uma pessoa muito difícil. Pegou esse primeiro exemplo? Guarda ele. Vamos para um segundo.
Na mesma semana, também uma ex-aluna que tem ali um processo bastante delicado, que envolve uma criança que já havia sido institucionalizada e ela tá com uma família, e aí a pessoa que é a cuidadora da criança resolveu que não quer mais a criança, né? Então ela resolveu que ia devolver a criança. Gente, esse realmente é um tema, a gente não vai falar dele hoje, mas realmente é uma questão que sempre me pega. Como é que assim você, a gente tem visto isso muito, inclusive, né, em adoções tardias, né? Ah, não me adaptei à criança. Como? Como se a criança fosse um objeto em cima da prateleira, né? Bom, e aí ela me manda o seguinte questionamento. Ela devia estar assim muito da vida e ela escreve assim para mim no WhatsApp: o que fazer quando o seu cliente é um FDP? Via-se, portanto, que ela também estava bastante afetada emocionalmente, né? Com certeza. Tá, e daí? Bom, e daí que vamos do início. Nós vamos falar aqui hoje de são apenas duas dicas. Mas são duas dicas essenciais que você deve levar em consideração quando você estiver lidando com clientes difíceis. Mas antes, vamos estabelecer aqui algumas premissas. A primeira delas, e é bastante importante, é que ações na área de direito das famílias, na área de direito das sucessões, são ações que envolvem altíssima carga afetiva. Por quê? Porque salvo aquelas circunstâncias em que a pessoa vem te consultar porque você vai ajudá-la a elaborar um testamento, ou ela vem ali te procurar para elaborar um pacto antinupcial, ou ela vem ali fazer uma consulta sobre diretivas antecipadas de vontade, o mais comum é que as pessoas que nos procurem com demandas nessas áreas, né, famílias, sucessões, elas venham muito doloridas, ou elas venham, ainda que elas não nomeiem seus sentimentos, né? Mas elas vêm com frustração, com raiva, com rancor, com ressentimento. Então as emoções estão sempre ali muito, né? Elas estão sempre muito efervescentes, vamos colocar assim. E aí a gente, né? Pelo menos quando eu fiz o curso de Direito, a gente ouvia assim dos professores: você não deve se envolver emocionalmente com os processos. Você não tem que ter envolvimento emocional. Então, particularmente, e aqui eu vou falar daquilo que eu constato, né, quase 30 anos depois atuando nessa área. Isso para mim não funciona. Ou seja, não ter essa completa e absoluta isenção em relação às demandas que me chegam. Por quê? Bom, no meu caso, Patrícia, eu acho que é pelo fato de que eu sou humana. Ops! Uma interrupção. Mas se você chegou até aqui, eu imagino que você esteja gostando do nosso conteúdo, certo? Vem cá. Desatando Nós, Construindo Ninhos é a metodologia que eu e a professora Fernanda Doreto montamos para abrir os nossos escritórios com você. Então, para você conhecer um pouquinho mais, a gente te convida para a aula demonstração, cujo link de inscrição estará na nossa bio ou na descrição desse vídeo. A gente te espera lá e agora você pode voltar para o seu vídeo. E como um ser humano, eu também tenho limitações, eu também muitas vezes tento me colocar no lugar do outro, eu tenho aquela compreensão, mas e se fosse comigo? Mas espera aí, isso é uma coisa. Então, eu entendo, quase 30 anos depois, que é muito difícil, se não impossível, você não ter nenhuma dose de envolvimento emocional com os casos que você atua. Agora, ter envolvimento emocional, você envolver-se, você se tocar, né, você se sensibilizar por aquelas situações que te chegam, não é sinônimo de que você tenha que entrar, né, que você tenha que, abra muitas aspas, que você tenha que surtar com o seu cliente. Ou seja, que você tenha que entrar na mesma vibração, né? No mesmo modo que ele está. Porque, afinal de contas, ele está ali passando por aquele turbilhão de emoções e não é o profissional. Você espera que você seja, né? O profissional. Ou seja, que você consiga modular, equacionar essas questões
para dar o andamento devido, aquilo que precisa ser dado o andamento, né? Tá, mas e aí? Bom, e aí, que então vamos definir, colocada feita essa primeira consideração, vamos definir o que é um cliente difícil. E aí, gente, eu particularmente estabeleço uma distinção muito clara. Isso também a gente vai descobrindo ao longo do ano e foi algo que eu ratifiquei, né? Eu ratifiquei aquilo que eu já vinha constatando quando eu fiz lá a pesquisa de doutorado. Lá na psicologia social tem uma teoria que se chama Teoria das Representações Sociais. O autor dessa teoria se chama Serge Moscovici. E aqui, assim, fazendo o suprassumo do suprassumo do suprassumo da síntese, ele vai dizer assim: a realidade não é exatamente a realidade, mas é aquilo que você enxerga da realidade. Ou seja, é o como você representa aquela realidade. Ah, peraí, então não existe realidade objetiva? Não é exatamente o não existe a realidade objetiva, mas como é que as pessoas enxergam determinadas situações. E quais são as lentes que elas empregam para enxergar essas situações? É claro que o modo como as pessoas enxergam essas situações vai ter a ver com dois campos, né? Vai ter a ver com aquilo, a sociedade em que ela vive, a cultura dessa sociedade em que ela vive, a comunidade em que ela está inserida, né? Então, esses são aspectos sociais que influenciarão o como aquela pessoa enxerga um determinado fenômeno. É um ponto. Um outro ponto é aquilo que a pessoa traz dentro de si. E que, logicamente, ela traz dentro de si, tem influência de como ela foi criada, tem influência daquilo que ela própria foi construindo. Então, nós temos a realidade mediada tanto pelos aspectos sociais, né, os fenômenos, tanto mediados pelos aspectos sociais, como também pelo olhar individual. Tá, e daí? O que isso tem a ver com a minha prática? Bom, isso tem a ver com o seguinte, né? Nos aspectos sociais, pode ser que você se depare com um cliente que seja ideologicamente, diametralmente oposto a você. Mas isso torna essa pessoa um cliente difícil? Não, não. Vou dar um exemplo. Eu tive, não faz muito tempo, uma situação em que um filho maior de idade, com seus 31 anos, promoveu uma ação de alimentos contra o pai. E aí o pai chega no escritório indignadíssimo. Mas isso é um absurdo, porque ele já tem 31 anos, eu nunca deixei ele desamparado. Bom, e aí você vai tentar entender a história, né? E aí eu faço a pergunta clássica para esse senhor que é: conte-me o desde nasci de parto natural. Que é um modo de dizer, né? Uma forma de se expressar. Mas o que eu quero saber me conta, né? Como é que foi, né? Quando você conheceu a mãe, como que ele nasceu, como é que foi a vida, etc. E aí ele me relata aqui 2 pontos. Ele era casado e já tinha, né, os filhos do casamento dele. E aí ele conhece uma pessoa lá no trabalho dele, tem um breve envolvimento com esta pessoa e tem este filho, que hoje tem lá 31 anos. E aí ele diz pra genitora deste filho, pra mãe desse filho: olha, fica tranquila, hein? Tranquilaça, porque eu nunca vou desampará-lo. Na cabeça dele, o nunca desampará-lo significava que ele levaria umas cestas básicas ali, outras acolá, ia pagar algumas despesas do menino, mas ele não poderia conviver com esse menino como de fato não conviveu e nunca apresentou os outros filhos que ele tinha, né, do casamento dele, para esse filho que ele teve com essa pessoa com quem ele se envolveu.
E também não teve participação em nenhum aniversário do menino, não foi em nenhuma festinha da escola, não, enfim, ele não teve uma participação afetiva na vida desse menino. E aí eu perguntei para ele, mas assim, por que o senhor nunca teve participação na vida dele, né? Por que o senhor, ele não quis se aproximar, a mãe que impediu, ou o senhor que não quis? Aí ele me respondeu o seguinte: tá preparado? Tá preparado? Tá, doutora. Porque eu protejo minha família, né? Eu tenho minha família. E aí eu disse, bom, mas esse menino não era também parte da sua família? Ele disse, não, eu fiz tudo certinho, né? Porque eu tive esse filho e nunca separei. Na cabeça dele, todo aquele desamparo emocional, afetivo, toda aquela ausência dele na vida do filho, não poderiam jamais explicar e nem justificar o porquê aos 31 anos de idade esse rapaz se sente credor do pai. Então, se ele não é credor do afeto, se ele não tem o afeto, se ele não teve uma relação, se ele não foi reconhecido como alguém importante que faria parte daquela vida, daquele convívio, que então o crédito dele fosse pelo menos os alimentos. E ele estava realmente indignado. Ele não conseguia se colocar no lugar, na posição daquele filho que eventualmente tinha lá suas questões, porque ele via que ele não tinha a atenção nunca teve, né, a atenção desse pai. Tá, mas e daí? E daí que na representação social deste senhor, família é família nuclear formada por casamento. Ideologicamente, essa pessoa está muito distante de mim. Por quê? Como alguém que estuda sociologia da família, como alguém que estuda psicologia social, como alguém que estuda direito das famílias, como alguém que estuda historiografia, eu entendo que família é aquele núcleo que te faça se sentir pertencente. E que a noção de pertencimento não está relacionada a você ter ou não ter vínculo biológico com alguém, ainda que você tenha, como era o caso, né, do filho com este pai. Então, ideologicamente, nós estamos muito distantes, porque ele tem uma representação social de família que está muito, que é muito diferente daquela que eu tenho. Tá, mas isso torna essa pessoa difícil, um cliente difícil? Não. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Quando você estiver lidando com o teu cliente, é muito provável que você lide com pessoas que ideologicamente são muito diferentes de você. Seja lá em que sentido for, né? Pode ser que você seja uma pessoa mais conservadora e te chegue uma pessoa que não seja, mas ou o contrário, né? Que você seja extremamente progressista e chegue uma pessoa que seja mais conservadora. O ter noção, né? E por isso é tão importante, e eu vou falar muito, vou bater muitas vezes nessa tecla, né? Essa teoria das representações sociais e outras que são trabalhadas lá em psicologia social, elas nos auxiliam muito, a nós profissionais do direito de famílias, a compreender melhor as famílias e inclusive também a planejar melhor ações com essas famílias a partir desse olhar que não é só aquele olhar positivista para o artigo da lei, né? Mas isso não torna esse cliente difícil. Agora vamos a um outro aspecto, que são aqueles aspectos que dizem respeito a características da personalidade da pessoa. Esses sim, independentemente daquelas questões, né, que são as questões relacionadas às crenças, aos valores e às representações sociais que nos são trazidas pelos nossos clientes, algumas características de personalidade podem tornar esse cliente um cliente bastante difícil. É claro que nós também temos como delimitar os perfis dos nossos clientes. Não é nossa tarefa, logicamente, fazer um trabalho, por exemplo, terapêutico, né? Nós não somos terapeutas, nós não somos psicólogos, psicanalistas, etc. Mas quanto mais a gente
atua nessa área, quanto maior vai sendo a nossa experiência, nós também aprendemos a identificar alguns perfis. E nós também aprendemos a identificar algumas características de personalidade que tornem um cliente difícil. Não vou falar aqui, logicamente, de todas aquelas que a gente vai identificando ao longo do caminho, mas eu gostaria aqui de falar de duas. Eu não sei você, mas eu particularmente tenho notado, e com relativa frequência, adultos que eu chamo de adultos infantis. O que é um adulto infantil? Um adulto infantil é aquela pessoa que tem bastante dificuldade, por exemplo, de lidar com frustrações. É aquela pessoa, por exemplo, que não consegue enxergar o mundo, nem o outro no caso, ou os outros, né? As pessoas com as quais ele eventualmente litiga. Ele não consegue enxergá-las com outra perspectiva que não seja a própria. Então ele só tem, a lente dele é única, é a dele, né? E por que eu chamo essas pessoas de adultos infantis? Porque observa a criança. A criança, se for uma criança mimada, é aquela que não sabe lidar com frustração. Ela bate o pezinho, ela quer porque quer. Ela também tem bastante dificuldade, mas ela está num processo de desenvolvimento, né? Ela tem bastante dificuldade de enxergar sob a perspectiva do outro. Existe um período, inclusive, do desenvolvimento dela que ela é muito autocêntrica. Então, tudo gira em torno dela. Tá, e daí? E daí que essa pessoa, esse cliente que eventualmente não sabe lidar com frustrações, este cliente que não consegue enxergar pela perspectiva do outro, pode ser que ele também se demonstre assim no trato com você. Então você diz assim, então, olha, mas isso aqui que você, né, pretende, isso não é possível juridicamente, tá? E aí ele diz, não, eu quero. Aí bate o pezinho porque ele quer, porque quer. Esse é um cliente difícil de lidar. Ou aquele que não lida bem com frustração. Então ele tem ali uma eventual derrota, mas ele não consegue entender naquela derrota, ou ainda que não seja total, que seja parcial, ele não consegue entender aquilo como resultado de um processo que envolve inúmeras variáveis, né? É uma pessoa que eventualmente pode te dar bastante dificuldade. Aquele que é extremamente impulsivo, aquele que faz e depois é que ele, nossa, fiz, né? Agora vai lá e conserta. Ou, e aí tá o segundo ponto que eu queria colocar aqui, é aquele que só labora na chave da culpa. Esse não tem como chave interpretativa a responsabilidade. Veja se você já não teve situação assim ou cliente assim. É aquele que assim, quando ele vem te trazer os relatos, sempre, 100% das vezes, todos, o mundo, os outros, os conhecidos, desconhecidos, meio conhecidos, todos são culpados por tudo aquilo que ele sofre, por tudo aquilo que ele padece, por todos os problemas que ele enfrenta, mas ele próprio não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele sofre. Ou seja, se ele tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Mas ele não tem nenhuma implicação no processo de resolução. Então sempre são os outros, sempre são os eventos externos que são os culpados, porque normalmente ele não usa a palavra responsabilidade, por aquilo que ele sofre. A dificuldade disso está em que a responsabilidade ou a autorresponsabilização ou a divisão entre aquilo que é responsabilidade minha e que é responsabilidade do outro faz parte ou deveria fazer parte da vida adulta. Assim a gente pensa, tá, mas e daí? E daí que essa pessoa te traz demandas que quando você vai analisar de forma técnica ou de forma
objetiva, mas não quer dizer que você não esteja sensível, que você não veja com sensibilidade. O que você constata é que aquilo que muitas vezes ele te traz ou ela te traz como demanda, na verdade é uma demanda da pessoa pelo modo como ela enxerga o mundo, pelo fato dela não se colocar como responsável por nada e sempre colocar culpa em todos os demais e no meio externo e não se implicar. A dificuldade que isso traz é que, normalmente, como um apêndice disso, você também vai ter bastante dificuldade de trabalhar, por exemplo, gestão de conflitos, né? De trabalhar, de mediar, de negociar. Vou dar um exemplo. Tive há alguns anos, faz uns 6, 7 anos por aí. Era um caso em que havia uma disputa de guarda, né, entre o pai e a mãe, e ele dizia assim, que ela, e sempre assim, escrevia a sexta-feira, 23h40 da noite, no sábado, no domingo, etc. Bom, e ele dizia assim, que ele tinha ido pegar a criança num final de semana e a mãe, porque sim, tinha impedido. E aí eu peço para ele, e aí vai uma dica. Quando as queixas vêm assim com bastante tonalidade, né, com bastante cor, peça para verificar, né, mensagens, trocas de áudios, etc. Eu pedi para que ele me mandasse toda a troca de mensagens que ele tinha com essa mãe por WhatsApp. E aí, lendo as mensagens, o que eu constatei evidentemente, flagrantemente, sem sombra de dúvida alguma. Não é que a mãe o impedisse de estar com o filho, nem que ela quisesse cercear o exercício da paternidade dele, não. Ela, na verdade, tentava, e era uma tarefa quase que inglória, colocar limite. Porque ele fazia assim, era o final de semana, por exemplo, dele estar com a criança, mas ele não podia, então ele não ia, né? Ele não ia. Aí, na outra semana, se ele pudesse, aí ele ia. Só que ele aparecia assim, sem combinar, sem avisar. Ele aparecia no horário que ele teria que ter aparecido na semana anterior e achava que ela tinha que estar ali à disposição dele. E a criança também. E ela começou a colocar freio nisso. E aí, quando ela tentava colocar freio nisso, ele a culpava. Porque ela estava impedindo ele de ser pai, porque ela era uma megera, porque ela era isso, porque ela era aquilo, e ele só estava tentando ser pai, que ele era um pai fantástico, maravilhoso e etc. Ou seja, ele não conseguia olhar para a própria conduta e perceber que ali a deterioração da relação dele com a mãe da criança ia a passos larguíssimos, mas que havia uma fortíssima contribuição dele para que aquilo acontecesse. E ao tentar explicar o evento, o fato para ele, ele não reconheceu. E ele me disse, você é minha advogada ou advogada dela? Eu disse, sim, eu sou sua advogada sou sua advogada, mas não tenho como colocar no bolso a minha criticidade, né? Que, aliás, nenhum profissional deveria fazer isso. E se você está errado, você está errado. E aí você vai tentar consertar vai tentar fazer diferente. Então, esse é o cliente difícil, né? É aquele que é super impulsivo, que faz sem pensar, é aquele que só trabalha na chave da culpa e não da responsabilidade, é aquele que não aceita a frustração, é aquele que não consegue enxergar o mundo sob uma outra perspectiva que não exclusivamente a dele. Esse sim é o cliente difícil, porque ele tem características de personalidade que dificultarão o nosso trabalho. Tá, mas e aí? Como lidar com este cliente? Então vamos lá a duas dicas essenciais e que, se você aplicar, tenho certeza, a sua advocacia, a sua atuação não vai ser menos densa. Porque se você está nessa área, ou se você é apaixonado por essa área, você já sabe que essa área é a área da densidade, né? Essa área é para quem gosta de gente. Mas de gente, não naquele sisteminha filme da Marvel, né? Os bonzinhos e os ruinzinhos. É de gente como ela é, como ela se apresenta. E nós, enquanto seres humanos, temos muitas ambiguidades,
muitas contradições, né? Bom, mas então vamos às 2 diquinhas. Primeira delas, quando o cliente te traz um relato, você vai apurar os seus ouvidos, você vai apurar a sua escuta. Mas você não vai apurar só a sua escuta, você vai apurar todos os seus sentidos. Com qual objetivo? Eu sei que há vários métodos, há várias formas de trabalhar, né? Eu particularmente entendo que numa primeira consulta seja importantíssimo você deixar que o cliente fale livremente. Por quê? É claro que eu tenho alguns pontos, então se a pessoa vem me consultar, por exemplo, sobre uma questão de guarda e convivência, tem alguns pontos ali que eu quero que sejam abordados nesse meu primeiro contato. Então eu deixo eles ali como se fossem um mini roteiro. Mas eu deixo a pessoa falar livremente, porque enquanto ela está falando livremente, eu estou escutando, mas eu também estou observando pontos eventualmente que ela trava na hora de falar, né, que ela para, e aí mesmo quando eu tento retomar que ela permanece ali estática, não consegue elaborar aquele ponto. Mas a importância está, né, em eu prestar bastante atenção para que você possa fazer um exercício que é fundamental na nossa área, que é separar aquilo que é discurso, que é a leitura do seu cliente sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada circunstância, daquilo que objetivamente você consegue aferir como estando de fato a acontecer na vida dele e daqueles que o envolvem e que ele te traz. Como assim? Não entendi. Imagina o seguinte, vamos imaginar que não fosse um escritório da advocacia, né? Que essa pessoa tivesse ido procurar lá um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Quando essa pessoa leva um relato lá para o psicólogo dela, ela vai contar, né, as questões dela, ela vai levar provavelmente pessoas que fazem parte daquela narrativa dela. Então ela pode ser que, por exemplo, ela tenha muita dificuldade na relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com o ex-marido, com a ex-mulher, com o filho, com a filha, não sei. Mas olha só, quando o profissional, né, tá ali escutando a pessoa, o psicólogo, o psicanalista, ele está ouvindo uma realidade que é objetiva ou ele está ouvindo, estão sendo apresentados para ele personagens a partir daquilo que aquela pessoa que relata entende desses personagens. É a segunda hipótese, certo? Então, e é a partir disso, né? Então, o pai, a mãe, o irmão, a avó, o ex-marido, a ex-mulher vão aparecer na narrativa, no discurso dessa pessoa lá, quando ela tá lá no consultório do psicólogo, do psicanalista, vão aparecer com as cores que ela pinta, vão aparecer com o formato que ela desenha. E aí o profissional vai trabalhar, né? Ele vai saber se aquilo, de fato, como é que, o porquê que ela enxerga daquele jeito, né? O que tem dentro da realidade psíquica dela, etc. Tá, mas nós não somos psicólogos, nós não somos psicanalistas e nós estamos ouvindo ali como advogado. Sim, mas se para o psicólogo aquela escuta, ela serve para conhecer a realidade interior da pessoa, o que motiva aquela leitura, se é possível transformar, se não é, de que maneira ele pode auxiliá-la. No nosso caso, quando a pessoa traz essas narrativas, nós também temos que fazer essa separação. Mas não é uma separação no mesmo sentido que o psicólogo fala, mas é uma separação no sentido de aferir. Por exemplo, a pessoa chega ali e diz: por que ouvi esses dias? Porque a minha ex, ela quer me ver longe do meu filho, ela não gosta de mim, ela me odeia, ela é isso, ela é aquilo. E usou inclusive o termo que hoje está na moda, ela é uma narcisista, porque esse termo está na moda, né? É que nem TDAH, hoje todo mundo tem, né? Eu particularmente acho que essas questões precisam ser vistas com bastante cuidado e bastante critério. Bom, e aí ele me traz todas essas informações e eu escuto. E aí eu digo, eles têm entre si só
6 processos tramitando hoje, na data de hoje. E aí eu digo, deixa eu ler os processos, né? Antes da gente definir aqui encaminhamentos, etc., deixa eu ler os processos. Vou ler os processos. E verifico num dos processos, é possível, né, pela leitura dos 6, porque são 6, mas é possível identificar na leitura de um deles o onde e o porquê começa tudo. Tudo começa quando ele tentou retirar um determinado benefício que a criança tinha desta criança. E aí houve uma resposta super torta da mãe dessa criança, e a partir desse primeiro evento, aí foi só ladeira abaixo, né? E aí sim, aí começaram as trocas recíprocas de farpas, etc, etc, etc. Mas, antes desse momento, não havia nada no sentido daquilo que foi trazido, ou seja, da pessoa que quer afastar, da pessoa que quer obstaculizar. Então, ele traz uma narrativa que é uma narrativa que está impregnada pela dor dele, né, por esse momento que está atravessando. Enquanto profissional, nos cabe avaliar de que maneira fazer esse encaminhamento. Porque o que ele queria? Ele queria que fosse proposta uma ação de alienação parental, que é um tema, sim, que tem bastante polêmica, etc., que a gente vai cuidar em algum outro momento, mas o que eu estou vendo ali é uma grande dificuldade de comunicação e de construção, de qualquer possibilidade de construção, dos dois. Mas não vejo, pela leitura dos 6 processos, não vejo que haja essa tentativa deliberada de esse pai não tem que participar da vida desse filho. Então, talvez o encaminhamento melhor, né, não seja esse, né, o de propor uma ação de alienação parental. Diferentemente, a pessoa me traz a informação, olha, eu fui agredida pelo meu ex-companheiro, né? E aí eu checo ali nos dados de realidade e eu verifico que realmente, olha, ela tá com manchas, ou ela vejo ali o histórico de conversas dele, porque às vezes não é uma agressão física, às vezes é uma agressão psicológica, e eu verifico, opa, aí o encaminhamento é outro. Então, essa diferenciação, ela precisa ser feita pelo profissional. Porque senão, vamos falar assim o português bem claro, a gente reclama muito, né? Ai, o Poder Judiciário tá abarrotado, ai meu Deus do céu, não aguento mais. Sim, mas em que medida a gente contribui para que isso aconteça, né? E isso tem a ver, eu sempre inicio o vídeo dizendo, você está aqui no canal Desatando Nós Construindo Ninhos, né? Então, transforme mais, judicialize menos. Não quer dizer que você não vá judicializar. Sim, tem situações que você tem que judicializar. Se você tem ali a necessidade de pedir uma medida protetiva, você tem que pedir a medida protetiva. Se tem uma situação de violência psicológica, você tem que pedir o afastamento, né? Se é uma situação que você tem que pedir uma suspensão do direito de convívio, você tem que pedir. Mas fazer essa separação daquilo que é fruto da subjetividade de quem te traz e fruto, aquilo que você consegue constatar como um elemento de realidade, é uma tarefa que nos cabe. Porque senão nós seremos o que nós temos visto com muita frequência, os entulhadores dos processos no Poder Judiciário. E aí a gente reclama, a gente quer exigir decisões em menor tempo, mas fica difícil, né? Que se concretize essas decisões em menor tempo quando a gente não faz essa separação, não estabelece essa linha crítica, né? E o segundo ponto, a segunda dica, e esta é preciosíssima para adotar para quando? Para ontem. Lembram lá do primeiro exemplo? Quando eu disse que a minha ex-aluna disse para mim, ela não seguiu nenhuma das minhas orientações e ela estava super angustiada? Então, olha só. É um exercício, e esse realmente é um exercício cotidiano que nós temos que fazer. E que também nos coloca sempre em avaliação, ressignificação, avaliação, constantemente. Por quê? Porque nessa área, como nós lidamos com altas cargas afetivas,
e também nós somos, né, afetados pelas emoções, né, nós não somos inertes, aquilo que são características de nossa personalidade, eventualmente, elas também podem aparecer na nossa atuação profissional. Como assim? Vamos pegar esse exemplo. Eu perguntei, antes de dar uma orientação mais direta para essa moça, eu perguntei a ela, mas por que raios você está se sentindo tão angustiada? Se você deu orientação, a pessoa não seguiu a orientação, ela é quem vai arcar com as consequências. Por que é que você está colocando no teu colo algo que não é teu? E aí ela me responde que realmente, né, mas essa é uma característica da personalidade dela. Ou seja, dela ali se culpar, dela se responsabilizar, dela se angustiar por aquilo que não foi gerado por ela. É um ponto. E que, uma vez esclarecido e uma vez que a gente consiga perceber isso, também a gente consegue dar uma resposta diferente, né? Então, a orientação que eu dei a ela foi a seguinte: então, agora você vai dizer para sua cliente que ou ela faça uma mágica e faça esses documentos aparecerem, ou então você não vai ter muito o que fazer, né? E o ônus processual é da parte, portanto, quem sofre as consequências do ônus processual também é ela, né? Mas existe aí um outro lado, que é, por exemplo, quando você está lidando com pessoas, com clientes que são pessoas tóxicas. É muito difícil. Então, eventualmente, eu tive, não faz tanto tempo, né, uma cliente que é este perfil. E aí é uma situação bastante delicada, são alguns processos, né? E aí ela me manda um e-mail super agressivo, mas super agressivo, né? Bom, mas eu tinha dado orientações X, Y, Z, K e W em relação ao caso. Ela também não adotou nenhuma. E vieram as consequências. E eu as informei, né? E aí ela vem com toda aquela carga. Bem, e aí vem a segunda diquinha. Eu posso ler aquilo e me sentir extremamente ofendida, né? Posso me sentir extremamente ofendida, meu Deus, você me ofendeu, quem você pensa que você é para falar assim comigo? Ou eu posso dar aquela carga que ela coloca na informação, o peso que eu julgo que ela merece, a informação. Ou seja, eu sei que é uma pessoa que tem extrema dificuldade de assumir responsabilidade, que é uma pessoa que não consegue olhar as questões sob a perspectiva do outro, ela só consegue enxergar pela dela, é uma pessoa que ela quer que todos resolvam os problemas que ela tem, mas ela própria não adota nenhum passo no sentido de auxiliar a resolução dos problemas que ela enfrenta. Eu sei de tudo isso. Então, se eu sei de tudo, e sei que é uma pessoa também que explode e depois, aí ela vem naquela baixa e fica super triste, aí desaparece, etc e tal. Eu sei de tudo isso. Mas isso é o que é dela. E o que é meu? O que é meu eu sei o que estou fazendo neste processo? Eu sei. Eu sei se as orientações que eu dei, eu estou convicta, estou segura de que elas tenham sido corretas? Sim, eu estou. Então, a parte que me toca é de que maneira eu recebo, que peso eu atribuo para essa informação. Se eu me senti ofendida? Não, eu não me senti. É como se eu estivesse ouvindo, né, naquele momento, é como se eu estivesse ouvindo uma criança esperneando. Sabe quando a criança, você vai, eu já vi essa cena várias vezes, né? Você vai lá numa loja, a criança quer um brinquedo, a mãe fala, não vou comprar. Aí a criança já faz aquele escândalo, né, homérico, chora, etc. E se a mãe ou o pai, né, for firme, vai dizer o quê? Bom, como eu disse que não vou comprar, ponto final, acabou a história. Mas não vai colocar peso naquilo, ai meu Deus, o meu filho não me ama, ai meu Deus, será que não? Não! E assim eu recebi. Ou seja, e aqui para finalizar, nem tudo é do outro.
Nessa relação que nós estabelecemos com os nossos clientes, né, nessa atuação, nessa área tão densa, com tanta carga emocional, a gente também precisa ter autorregulação de emoções. Ai, professora, eu tô com muita dificuldade. Então procure ajuda. Eu particularmente penso que, assim como um psicólogo ele precisa ter supervisão, advogado dessa área também deveria ter. Porque senão fica difícil exercer o autocontrole. Quantas vezes eu tive, não faz tanto tempo, uma reunião, é um processo de divórcio. E era um divórcio consensual, mas a gente estava ali negociando, né? E aí, eu com a cliente, aí veio a parte, né, o ex-marido com o advogado dele. Gente, em determinado ponto da conversa, ele deu uma informação equivocada para o cliente dele a respeito da situação de alimentos. E aí o cliente dele me perguntou, com muito tato, com muita delicadeza, eu esclareci, sem ridicularizar o colega nem nada disso. Mas o advogado, ele ficou tão irritado, porque acho que ele se viu ali numa circunstância que ele não tinha como dar resposta. Ele de repente deu um murro na mesa e saiu da sala de reuniões e deixou o cliente dele sozinho. Gente, meu Deus, what is this? Foi ali uma falta de autocontrole que não pode acontecer. Né? Ele deixou o cliente dele sozinho. Eu sou advogada da ex-mulher dele. Imagina, eu não sei, mas eu fico imaginando aqui como que esse cliente se sentiu, né, nessa situação. Então, assim, nós termos autorregulação das nossas emoções, termos autocontrole, é parte. E um jeito de lidar, né, quando você constatou, cliente difícil, então coloque sempre, nunca se esqueça de dar o peso, aquilo que vem do outro, o peso que merece. Com certeza, com essas duas diquinhas essenciais, você vai fazer uma advocacia bastante diferenciada e de forma não menos densa, mas certamente bem mais leve para você, para sua atuação. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!